Olá pessoal, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges. Este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol. Aqui meu parceiro Eudes aqui junto comigo ao vivo. E hoje eu vou completar o material de hinduísmo, hoje com a parte das Mães Divinas. E aí a partir da próxima terça-feira eu vou responder as perguntas de vocês em relação aos programas anteriores e ao de hoje. Eu estou anotando as perguntas feitas nos comentários dos programas anteriores e vamos anotar de hoje. O Eudes também está anotando ali o que vocês postam, ele fica vendo ali tempo real, aqui ao vivo. E aí, a partir das duas próximas terças, eu vou responder para vocês aqui de bate-pronto essas perguntas e a que vocês fizerem, então, no chat a partir da próxima terça. Aqui, esses primeiros programas, eu preferi fazer com conteúdo, com informação em primeiro lugar, para depois deixar as perguntas. Passando 2 ou 3 programas de perguntas, eu vou mudar o tema e aí eu vou escolher um dos temas que vocês mesmos, inclusive, sugeriram aí nos comentários. Eu já tinha citado alguns, um programa sobre o mantra Om Mani Padme Hum, um programa falando do trabalho do sábio Shankara e do grande clássico Vivekachudamani. E sobre o Shankara, que eu sou fã, ele tem um hino à Mãe Divina que eu posso até trazer na semana que vem, ou posteriormente no material do Shankara, que se chama Hino a Tripura Sundari, que é um dos aspectos da Mãe Divina, que é a Senhora das Três Cidades. E aí eu vou mostrar para vocês a correlação que tem esse hino do Shankara, por exemplo, com o mantra Gayatri, que é um dos mantras mais famosos da tradição hindu. Mas mais para frente, primeiro vamos fechar hoje essa temática, hoje com as Mães Divinas, finalmente, uma praia que eu gosto muito, uma vibração que me traz muita coisa legal no coração, não somente de agora, mas a partir do que eu já trago de outras vidas para cá, e todos nós temos muitas coisas vividas em outras existências, aqui na Terra ou em outros lugares. Todos nós temos um passado, nenhum de nós nasce zero bala, a gente apenas continua, e novamente através de um veículo de manifestação, no caso o corpo humano, numa nova roupagem, ou eu vamos chamar assim, remasterizada? Remasterizada. Porque é muito ruim quando a pessoa reencarna e fica repetindo velhos erros. O mais legal é quando ela reencarna e remasteriza, melhora. Sim. Melhora o som, vamos chamar assim, dá uma repaginada, né? E aí a gente pode dizer que aquela encarnação está sendo produtiva, né? A passagem da pessoa pelo mundo está sendo legal. Outra coisa, algumas pessoas pediram para falar novamente, onde tem o livro Na Luz de Krishna, que eu acabei de relançar, pela editora COI de Curitiba. Os livros que vieram aqui para São Paulo, lá para o meu espaço, já acabaram. Então só se acha o livro agora no site da editora. Nem entrou, eu diz ainda, em livraria e a edição já está indo embora, para você ter uma ideia. Se você não pegou ainda, você perdeu, hein? Tem que ir atrás agora. Então, se vocês quiserem adquirir o livro, coieditora.com.br, KOI, coieditora.com.br, tem essa edição capa mole e uma edição especial que é um pouco mais cara, capa dura, edição de colecionador. É só entrar lá, coieditora.com.br. O Eudes me pediu também que eu falasse um pouquinho sobre a minha trajetória, porque muitas pessoas entram aqui no programa e elas assistem os programas do Edu, que é meu amigo, assistem o programa da Vandinha, da Selene e do Ivan, e assim como alguns de vocês assistem os programas deles. Então, às vezes, chega alguém, por exemplo, do programa do Edu, para assistir esse aqui, e aí ela está fora do contexto, por exemplo, ela não sabe o que eu faço. Eu tenho 14 livros publicados, eu tenho 61 anos, sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo há mais de 30 anos, tenho o programa Viagem Espiritual na Rádio Vibe Mundial de São Paulo, 95.7 FM, todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30. O programa chama-se Viagem Espiritual, onde eu falo de experiências fora do corpo, chakras e imortalidade da consciência. E eu estou no ar desde 1999, 23 anos no ar. E, ao mesmo tempo, eu sou consultor da revista UFO, participo de vários congressos de ufologia
em vários lugares do país, já dei cursos na Suíça, Estados Unidos, e agora, agora para 2023, eu vou novamente aos Estados Unidos e tem um convite para ir para a Alemanha também. Caralho. E tinha uma viagem marcada para o Japão em abril de 2020, quando a pandemia desceu. Eu tenho muitos ouvintes do programa no Japão que são imigrantes brasileiros que foram para lá e aí acabaram gravando o programa, passando para algumas pessoas de lá e traduzindo, inclusive. E eu tenho ouvintes no Japão, cara. Eles legendam lá para eles, para os próprios japoneses. Fazem legenda e tradução. E aí foi adiado 2021, por causa da pandemia, 2022, e aí 2023 provavelmente também ainda não vai rolar. Ainda a pandemia ainda está meio... Você vai atrair isso para você. Vai rolar sim, então, vai ver, mas de qualquer forma, a hora que der a gente vai, né? Então, eu faço muitas viagens também para cursos e palestras sobre temas variados, baseados principalmente nas experiências fora do corpo que eu tenho desde a adolescência e o desenvolvimento meu como médium, como espiritualista, e levando em conta que eu não sigo linha nenhuma em particular. Eu procuro, de forma bem universalista e inteligente, somar os antigos ensinamentos do Oriente com os modernos ensinamentos do Ocidente, fazendo então uma síntese inteligente e criativa que possa ser útil para qualquer estudante espiritual de qualquer área. Então, não prendo nenhuma abordagem espiritual numa área só. Por isso, às vezes, correlaciono quando estou falando com uma outra área para poder dar um exemplo didático que some ali. E este programa aqui, o Falando de Espiritualidade, eu estou evitando de falar de saídas do corpo e chakras, porque eu já falo muito disso no meu programa na Rádio Mundial há tantos anos. Então, o pessoal do Podcast Planeta, que montou o Projeto Farol, o Daniel e o Humberto, eles me pediram, Wagner, começa pela parte do hinduísmo. E hoje nós estamos chegando ao 5º programa desse tema, desde o primeiro, e vamos então fechar essa temática, porque foi uma passagem geral sobre a parte hindu, e às vezes, Eudes, por exemplo, você faz uma passagem geral para ajudar pessoas de forma geral. Aí alguém específico daquela área que estuda fala, você não falou isso, não falou aquilo. Sim, era uma abordagem geral, não era específica. Sim. Porque se eu for pegar cada tema específico, nós vamos ficar o ano inteiro no hinduísmo, pegando temas específicos. Então a proposta foi fazer um panorama geral e depois, com o passar do tempo, aprofunda uma coisinha aqui e outra lá, mas a gente vai variando o tema. Então, depois que eu passar as próximas terças-feiras, que a gente entrar aí já Natal, férias, essa coisa toda, eu vou deixar 2 ou 3 programas gravados com outro tema. Talvez um Mantra Humano e Padme Hum, talvez um material sobre campos energéticos, e aí sim eu vou iniciar o que eu comentei com vocês na outra semana. Cada programa eu vou trazer um livro e vou falar de um dos chakras. Isso ainda para frente. É que primeiro eu preciso concluir a parte hindu, que nós vamos fazer a partir de hoje, tá? Então vamos começar. E Nossa, outra coisa, Borges, fala, que currículo maravilhoso que você tem, que trabalho longo que você tem. Se eu quiser te achar no Instagram, como é que eu faço, cara? Pessoal, o meu Instagram é Wagner Deloy Borges. E lá o Diego, que trabalha comigo, responde porque são muitas pessoas e eu não tenho como responder individualmente. E eu tenho um canal no YouTube com mais de 600 vídeos, é o canal Wagner Borges, e o meu canal tem 178 mil pessoas lá. Ou eu dizia, em 5 ou 6 anos que eu estou com um canal lá. Então, vocês podem pegar bastante informação e também no meu site, ippb.org.br. Lá tem livros para download, muitas colunas sobre chakras e saídas do corpo, principalmente. Alguém sugeriu nos comentários, e nós vamos tentar fazer hoje aqui, eu já falei com o Eudes, na hora que eu projetar uma imagem, ela vai ficar grandona. Vamos fazer um teste, Eudes? Já tá para eles verem. Ó, ali, foca só a tela, vamos ver como fica. Porque quando eu estava projetando as imagens e explicando, eu aparecia, a imagem aparece, mas ainda assim ficava pequeno. Então alguém sugeriu, deixa a tela cheia, Wagner, e você vai explicando. Como nós estamos fazendo agora. Ok? Até aí, Eudes? Tô vendo. Então, por favor, vocês aí no chat, quem está assistindo, dá um feedback pro Eudes aqui, porque ele que fica acompanhando em tempo real, fico aqui de frente
para a câmera. Dá um feedback se dessa forma tá legal para vocês verem. Aí cada imagem que eu projetar, eu vou explicando algo, aí vocês veem a imagem. E quando precisar, eu puxo aqui a imagem, peço o Eudes, ele vem para mim, e aí a gente vai alternando a minha imagem e a imagem projetada. Por favor, deem aí um feedback para o Eudes ali, se tá legal dessa forma. Tá ok, Eudes? Tá ok. Bom, então vamos lá. Ficou perfeito, falaram aqui, ó. Ficou perfeito? Ah, beleza. Avança mais uma, Eudes. Certo. Deixa eu só... Mais uma. Aí, tá? Antes da imagem. Pessoal, é o seguinte, como eu já falei em outros programas, se a sociedade é patriarcal, vai falar Pai Celeste ou Pai Divino. Mas se a sociedade é matriarcal, vai falar Mãe Divina. Então, ao longo da história, nós tivemos culturas que evocavam a força do sagrado feminino. Historicamente, várias. Então, nós temos divindades representando o sagrado feminino em praticamente todas as culturas. O que varia é o contexto que cada cultura se refere a este poder. É claro que nós vivemos já há séculos, notadamente na maioria das culturas, uma influência mais, vamos chamar assim, do sagrado masculino, que é a coisa do patriarcal dentro do contexto espiritual. Porque hoje a gente tem que deixar bem claras as coisas, Eudes, porque o pessoal hoje fica muito polarizado com as coisas. Estou colocando assim, o sagrado feminino e o sagrado masculino, não é um masculino e um feminino aqui nosso humano, tá? Eu estou falando no sentido espiritual, uma releitura cultural, onde alguém vai falar assim, meu pai, ele, e outra pessoa vai falar, minha mãe, ela. Mas eu tenho certeza que o eterno, Deus, o alto, ou como você queira chamar, não é homem ou mulher, alto ou baixo, negro ou branco. Ele é tudo. Porque ele é a origem de todas as coisas. E eu não estou falando de um cara velhinho barbudo lá em cima, né, Eudes? Eu estou falando de um poder incomensurável, gerador de zilhões de estrelas, não somente neste universo, no multiverso, outras dimensões e outros planos extrafísicos, toda essa imensidão que nós não temos como mensurar. Nós não temos, Eudes, a condição de mensurar nem o infinito material, quanto mais o infinito espiritual e quem gerou tudo isso. Sim. Né? Então, quando se fala de um poder maior, é naturalmente aquilo que interpenetra tudo, o todo que está em tudo. Agora, naturalmente que o ser humano, usando o cérebro aqui no plano das formas, ele não tem como entender a totalidade sem a forma. Então, por isso, culturas diferentes, de acordo com seus parâmetros, desenvolveu arquétipos e maneiras e divindades que representem aquilo que as pessoas sentem de uma forma um pouco mais próxima, mais humanizada. Daí, cada cultura foi gerando imagens, nomes, mantras e evocações daquilo que estava na atmosfera espiritual daquela cultura. E daí você falar ele ou ela, talvez o certo fosse ele, ela ou ela, ele, tanto faz. Sim. Então, como eu falei antes sobre Brahma, Vishnu e Shiva, hoje nós vamos falar da Mãe Divina no aspecto sagrado feminino espiritual. E não vou ficar eu comparando aqui qual aspecto é superior ao outro, que isso é uma besteira enorme, né? Nós estamos falando de algo maior que transcende as opiniões nossas daqui. Outra coisa, eu disse, uma vez, uma pessoa me perguntou assim, Wagner, quem você acha que é mais evoluído? Jesus, Buda, Krishna ou Saint Germain? Quem você acha que é o number one, o número um? Eu falei assim, não tenho a menor ideia, porque eu não vou ficar fazendo ranking de mestres, igual o ranking agora da Copa do Mundo, quem classifica, quem é primeiro, quem é segundo. Não. E aí eu falei para ele, a única coisa que eu sei é que qualquer um deles é melhor do que eu e você. Aí o cara começou a rir, ele entendeu. E eu falei para ele, e pouco importa, o importa é ensinamento, não é quem é primeiro ou segundo, que isso vai de cada um, da cultura de cada um, e não sou eu com o meu ego que vou ficar classificando o ego e colocação de mestres, tá louco? Eu não tenho condição nem de conhecer a mim mesmo ainda, como é que eu vou dar palpite sobre evolução de mestres? Eu acho isso uma besteira. Agora, se eu prestar atenção no ensinamento espiritual, independentemente de quem seja, e aplicar, eu vou crescer. Seja com Buda, com Jesus, com Cristo, Iemanjá, Pai Joaquim, Maria, quem quer que seja. É, porque aquela não é quem é quem é melhor para você. Exatamente. E o que é melhor para você no conjunto, inclusive, né? Para a gente ir somando, embora você possa gostar de uma abordagem essa ou aquela,
mente aberta, porque nós temos muitas maneiras de chegarmos ao todo, aliás, maneiras infinitas ao longo do infinito, porque a vida não é só aqui na Terra. Então, hoje nós vamos ver os aspectos da Mãe Divina. Então, eu disse, por favor, amplia lá a imagem. Essa imagem eu baixei da internet, pessoal. Eu acho ela uma imagem espetacular. Eu disse, se você reparar ali à direita, tem um rosto com uma cabeleira de estrelas, que seria o rosto da Mãe Divina, criando as estrelas. Porque nesse contexto, você não falaria, e o poder de Deus, ele criou tudo. Diríamos, ela criou tudo, né? Então essa imagem eu acho fundamental. Eu baixei da internet, tá? É a Mãe Divina com a cabeleira de estrelas gerando a luz da vida. E a luz parece um bebê um pouco. É, exatamente. Você pegou certinho, Wildes. Pode passar. Deixa eu só... Bom, pode ampliar, dentro da cosmogonia hindu, você fala de um poder superior chamado Brahman. E aí você divide em Brahma, Vishnu e Shiva. Olha que legal ali, Eudes. O poder superior Brahman é a Mãe Divina nessa visão. E Brahma, Vishnu e Shiva seriam emanações dela. Que coisa legal. A mesma coisa que nós vimos anteriormente, só que agora focado na ideia da Mãe Divina. Pode passar. Deixa eu só tirar o zoom. Ai, tô tirando muito. Bom, como eu já tinha citado nos programas anteriores, cada uma das divindades ali da Índia, Brahma, Vishnu e Shiva, tem um aspecto específico. Então, Brahma é o criador, né? Seria a mente cósmica. Vishnu, o preservador, que seria o coração do universo, Hari, o amor universal. E Shiva, senhor das energias, o transformador. Cada um dos três tem uma consorte, uma esposa divina, em pé de igualdade, com os mesmos poderes, em equilíbrio com o aspecto masculino. Então a esposa do Brahma, o criador, ou eu dizer a última que está ali à direita embaixo, segurando um instrumento de cordas que se chamava Vina, que é um dos ancestrais da cítara, né? Um instrumento de cordas bem antigo. E a Sarasvati, é o nome dela, está sentada ali embaixo tocando esse instrumento. Como a Sarasvati é a esposa de Brahma, que é a criação, a Sarasvati ela é também criação, inspiração, é considerada patrona dos escritores, poetas, músicos, é a senhora das artes e da cultura. Então ela é chamada Sarasvati. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver aspectos independentes dela. Em cima, bem no meio, está, deixa eu me ver aqui para não me enganar, tá? Peraí, a Mãe Divina Lakshmi, a deusa da prosperidade e da abundância, esposa de Vishnu. E à esquerda, embaixo, Parvati, a esposa de Shiva, senhora da dança e da alegria. Pode passar. Olha que imagem legal dos três aspectos da mãe. À direita, lá em cima, com o instrumento de cordas, Sarasvati. Tá? À esquerda lá, Lakshmi, a esposa de Vishnu, deusa da prosperidade. E no meio, Parvati, a esposa do Shiva. Note, Eudes, que ela está segurando o tridente do Shiva. Ela é esposa dele, né? Então, todos os artefatos que cada um dos aspectos masculinos tem, nas mães divinas aparecem iguaizinhos. Pode e ela passar. Tá com bastante joia. Tem algum simbolismo? As joias ali é mais os adornos mesmo, né? A questão de riqueza espiritual, né? É num sentido figurado. Bom, vamos pegar aspectos individuais. Não, preciso diminuir um pouquinho só, mais um pouquinho. Ó, vamos ver de um a um. Ali está Sarasvati, esposa de Brahma, senhora das artes e da sabedoria. Pode ampliar. Ela está com um instrumento ali, a Vina, tá? A irradiação de energia atrás. A vibração da Sarasvati é sempre de cultura, arte. Note que na mão de baixo esquerda ela tem os originais dos Vedas, que é a mesma inspiração de Brahma. E como eu contei no programa em que eu falo de Brahma, Vishnu e Shiva, cada uma das divindades hindus tem 4 mãos. Uma toca a terra, a outra toca a água, a outra toca o fogo, a outra mão toca o ar e a cabeça é o Akasha, né? O éter universal. Então elas também têm 4 mãos. Pode passar. E ali é sempre saindo da flor de lótus, né? O lótus, eu já expliquei anteriormente, que é a metáfora da abertura do coração, né? O lótus nasce no lodo e flui para acima da superfície da água buscando a luz. Então os hindus usavam o lótus como metáfora. O mantra da Sarasvati é Om Namah Sarasvatiye,
É um mantra lindo de inspiração para artistas, poetas, cantores, compositores, escritores, professores, né, estudantes em geral. Amplia agora um pouquinho. Wildes, olha só que imagem bonita, que na hora que você amplia, desaparece o movimento, a animação da imagem. Pode ir. Bom, aí amplia de novo, Sarasvati, olha que instrumento lindo de cordas, a vina anterior à cítara, se bem que essa aí parece mais uma cítara mesmo. Pode ir. Aí, amplia novamente. E outra coisa, né, Eudes? Pode voltar ao tamanho natural? Outra coisa aqui que é bom a gente assinalar, o Eudes. Pô, que legal tá mostrando essas coisas aqui, né? Mostrando as imagens, com movimento, com qualidade da explicação. E isto em aberto dessa forma não é normal. Não. Então não é comum que eu digo, né? Então, único no Projeto Farol. Isso, Projeto Farol, que legal que tá dando essa chance da gente fazer isso aqui. E é uma honra estar fazendo isso aqui, né? Eu disse, poxa, falando desses arquétipos aí muito legais, que ilumina a consciência de tanta gente. Nós estamos falando de coisas da luz, né? Através de formas, simbolismos, mas ainda é a luz, a espiritualidade, que é o que interessa. Pode passar. Bom, aqui você está vendo ali embaixo, pode ampliar, Eudes, que tem um cisne branco ali embaixo. Lembra, Eudes, que Brahma tem um cisne, cada uma das divindades tem um animal de referência. O mesmo animal do Brahma, que é o companheiro dela, é o mesmo dela, o cisne. Lembra, chamado Hamsa ou Paramahansa. Pode passar. Esses animais, eles são meio que, tipo, passados? Ou mais de uma pessoa pode, tipo, na mesma encarnação ter um animal representante? A parte animal de poder, assim, é mais ligada ao xamanismo. Mas não é só um, não. Normalmente aparece um, mas pode aparecer vários e, dependendo do contexto da vida da pessoa, pode mudar. Porque uma pessoa está em constante transição ao longo de uma vida, mesmo que ela não perceba. E outra, mesmo no erro, ela está aprendendo algo. Então, nós estamos em constante transição. Evoluir significa vir a ser cada vez mais avançado, indo em frente. Então, ao longo de uma vida, nós vamos mudando parâmetros, melhorando. E aí, a vibração espiritual em torno também pode ir mudando, para melhor, inclusive. Entendi. Vamos lá, pode passar. Bom, aqui Lakshmi, a esposa de Vishnu, que é Hari, que é o amor universal, a regeneração. Ela é a deusa da prosperidade e da abundância. Por isso, Eudes, a maioria das imagens da Lakshmi aparece com ela na mão direita despejando moedas. Olha só, amplia para gente. A mão esquerda gerando uma bênção e ali os lótus em cima, que é a abundância, né? A riqueza espiritual, a abertura de coração. Agora, Eudes, tem uma coisa muito legal. Naturalmente que Sarasvati, sendo a deusa da prosperidade e da abundância, é a deusa que todo mundo procura mais, né? Abundância, prosperidade, e associa muitas vezes com a prosperidade material, que também faz parte. Se você olhar, Eudes, a maioria das pessoas que fala de prosperidade fala isso só no sentido material, um carro, um apartamento, isso ou aquilo. Só que a morte leva isso tudo. Você passa por lá de lá e vai ter que deixar tudo. Sim. Então, o que é prosperidade no sentido real por detrás da aparência? Riqueza de consciência, espiritualidade, consciência, inteligência, amor, sabedoria, alegria, que mesmo às vezes não tendo a prosperidade material, tem a prosperidade da consciência para inclusive conviver com estas possibilidades mais restritas e mesmo assim ser feliz. Sim. Que é estado de consciência. E outra coisa, pessoal, sucesso não é sinônimo de felicidade, porque tem pessoas com muito sucesso se suicidando. Então, quando se fala prosperidade, é um conjunto de possibilidades, incluindo a parte material. Agora, o que adianta, Eudes, uma pessoa ter um carro do ano, um big apartamento e estar deprimida por dentro? Ela não tem prosperidade no sentido completo. Ela tem posses físicas, mas não há prosperidade para ela usufruir daquilo realmente, ou gerar recursos para a evolução dela com aquilo. Então, isso me lembra Jesus dizendo o seguinte, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a alma? Então, a prosperidade que a Lakshmi propõe é a abertura do coração, a riqueza de dentro,
que inclusive pode gerar riqueza de fora. Agora, se não existia de fora, pelo menos já tem a de dentro. Sim. Não tem problema nenhum a pessoa querer prosperidade financeira, mas achar que só isso é prosperidade é ignorância. Aí é uma ilusão. E não que a prosperidade material não seja bem-vinda, porque se a pessoa puder ter mais dinheiro, se alimentar melhor, cuidar melhor da família, ter uma casa legal, um veículo bom, se vestir bem, ótimo, né? Mas viver não é só isso. Exato. Se ela tiver junto uma consciência maior, melhor. E essa consciência maior deixa ela feliz, mesmo ela não tendo aquele carro ou aquela casa que ela gostaria. Ela está bem por estado de consciência. Sim. É isso que é a prosperidade integral. Porque tem um monte de gente, palestrantes em cursos, que vende a prosperidade só material, cara. E a gente sabe que tem gente com muitas posses e numa tristeza absurda, um vazio de dentro muito grande. Então, prosperidade é algo muito maior do que a palavra prosperidade diz, Sim. incluindo alegria no coração. Lakshmi representa isso. E muitas dessas pessoas também, elas começam a buscar essa prosperidade e quando alcançam, aí elas veem que não era essa prosperidade o vazio que elas vai continuar. precisavam, e aí o vazio fica ainda maior, sabe? Tem morador de rua mais feliz do que bilionários. Então, por isso, nós precisamos da prosperidade dentro. Se rolar de fora, melhor. Se não rolar, eu já tenho a de dentro. Então, isso aí é fundamental para a gente avançar. Pode ir. Aí são imagens, todas essas, pode ampliar, da Lakshmi, imagens em movimento, que um amigo meu coloca esses movimentos para mim. Aos corações. Pode passar. Ah lá, movimento. Soltando energia, né? E as moedinhas ali representam a riqueza material também, que também faz parte. Pode ampliar. São várias imagens que eu fui pegando das divindades do sagrado feminino na questão do hinduísmo, que é o tema que a gente está abordando. Pode ir. O mantra dela, Om Namah Lakshmiye, muitas vezes também Lakshmiya, o Iê ou Iá, Lakshmiye, desculpe, ou Lakshmiyai. Iá, por exemplo, Om Namah Shivaya, aí sagrado feminino, Iê ou Ai, Om Namah Lakshmiye. Pode ampliar. Não, volta lá, dá uma ampliada para o pessoal ver melhor. O que é isso na mão dela? Parece um pouco um abacaxi. Na verdade, é um vaso saindo ali, uma flor de lótus que vai desabrochar vermelha. Né? Pode passar. Aí a Parvati, esposa do Shiva, deusa das energias, da cura, da dança e da alegria. Pode ampliar. Esse aspecto aqui da Parvati, a esposa do Shiva, vai desdobrar várias outras coisas mais para frente, Eudes. Então nós vamos focar um pouco mais sobre ela. Pode passar. Volta uma, acho que pulou. Isso. Aí tá a Parvati novamente, pode ampliar. Olha só que linda essa imagem, o Eudes. Ó, com a coruja. É uma coruja, né? Outra coisa, o animal dela é o touro Nandi, que é o mesmo do marido, que é o Shiva, e a Lakshmi, o animal dela, é o Garuda, o mesmo do Vishnu, que a gente já viu antes. Pode passar. Aí está Shiva com a Parvati, pode ampliar. Nota, Eudes, que o terceiro olho do Shiva, chamado Shiva Netra, ela também tem a mesma abertura. Na verdade, ele e ela são sempre um, que é o eterno em tudo, apenas desdobrados em camadas e simbolismos e arquétipos diferentes devido ao temperamento da pessoa. Alguém vai falar, eu gosto do Shiva, aí outro fala, eu gosto dela. E no final é a mesma coisa. Se a pessoa não estiver presa na questão visual, souber entender que é o mesmo um em tudo sempre. Sim. Pode ir. E tem bastante referência do que já foi aprendido aqui, né, nessa imagem. Porque tem o tridente, tem a cobra. O tridente, que é o controle das energias, a cobra naja, que é a expansão da consciência. Ele tá com uma saia de onça. E a gente explicou que é de um tigre, né? Tigre. Lá não tem onça, lá é tigre na Índia. Tigre. A onça é aqui no Pantanal, eu disse. Pode passar. Bom, aqui a gente tem nessa imagem a Parvati e por trás dela o Shiva, né? O seu consorte divino. Pode ir. Novamente, Shiva e Parvati, pode ampliar lá atrás o touro Nandi. Ali.
Touro, qual é o simbolismo do touro? O touro é abundância também, mas a abundância no sentido recurso, diferente da Lakshmi, né? A Lakshmi é abundância no sentido geral. O touro representa aquela força pulsante, né? A força da natureza, cara, a abundância da natureza. Você olha para o mar e fala que abundância de movimento. Você olha para o vento, que abundância de força. Olha um trovão, que abundância de poder. Abundância da natureza. Shiva é o senhor dos elementos, das energias e da natureza. O animal dele tem que estar ligado a esse poder também. Pode passar. Pode passar. Bom, novamente, pode ampliar. Está aí o Shiva e a Parvati. Então são várias imagens do casal. Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Meio que ele cuidando dela, né? Exato, é bem legal isso daí, né? Aí o mantra dela, Om Namah Parvatiye. E nota, pode ampliar a imagem, que tanto no olhar do Shiva quanto no dela, o mantra Om lá dentro do olhar. Olha que bonito. As 3 riscas, né, na testa e o olho as que 3 tudo listas vê. são as 3 energias, Tamas, Rajas e Sattva, né? E o olho, o Shiva Netra, que é o olho de Shiva no meio. Pode ir. Aqui, essa imagem é bem simbólica, Eudes. É uma união de Shiva com Parvati. Nota que é meio masculino e meio feminino fundido, meio a meio. Tipo, os dois são um, né? Essa imagem chama Ardhanahari, que significa a união de Shiva e Parvati, como um poder só. Eu admiro muito essa imagem aí de união. Tipo a união da carne cristã. É a união de tudo, né? O todo em tudo. Deixa eu só devolver aqui. O pessoal no chat gostou bastante, tá? Foi elogiando bastante a imagem. A imagem, que legal, né? Vamos lá. Aqui, agora eu preciso que você volta para mim um instante. Vamos lá. Bom, pessoal, que legal que vocês estão gostando dessa ampliação. Foi sugestão, inclusive, de um de vocês aí nos comentários. E, claro, a gente está construindo o programa. Estamos no 5º programa e de mente aberta para sugestões criativas aqui para o programa, a gente vai adotando o que for melhor para todo mundo. Nem sempre dá para atender uma sugestão que alguém faz, mas nós estamos de mente aberta, ainda mais por um detalhe muito simples, né, Eudes? Exato. Tanto eu quanto Eudes, não sabemos tudo, não temos a visão de tudo, e de repente a visão de outra pessoa acrescenta. Demais. E aí é que tá legal da gente estar aberto e não tapado na consciência para ficar vedado a informações gerais que sempre acrescentam quando a gente está aberto para poder entender. E aí, quando você está aberto para sugestões e coisas gerais, não tem competição nenhuma. O que o outro coloca é acréscimo. Ajuda. Não é luta ou disputa, e sim acréscimo. Por que o ser humano não aprende esse tipo de coisa no geral com tudo? Né? Podendo no esporte ter adversário, não inimigo. Sim. Por exemplo. Tem um rapper que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: pense que isso é uma corrida que não importa quem chega em primeiro, e sim aonde você quer chegar. Isso, que bacana, né? É o seguinte, qualquer uma das 3 pode desdobrar aspectos, mas principalmente a Parvati, a esposa do Shiva, como ela é a senhora do transmutador. O Shiva é o transmutador, senhor da energia, da manifestação. A esposa do Shiva, Parvati, é mais associada ao desdobramento de características que eu vou comentar. O Eudes, dentro do contexto católico, por exemplo, quantas Nossas Senhoras existem? Uma. Tá, mas quantas desdobradas através dela? Ixi. Por exemplo, Nossa Senhora da Conceição, Santa Rita. Então você tem desdobramentos do conceito de Nossa Senhora, que é a Maria, e dimanando nela várias emanações, né, que o cristão também se adapta por característica. E outra, sabemos que todas elas dimanam de uma só, mas elas têm desdobramentos e personalidades e imagens diferentes. Na Índia também a esposa do Shiva. A Parvati pode desdobrar camadas e personificações diferentes, tornando-se outras expressões da Mãe Divina a partir dela. Todas as 3 podem, mas a Parvati é a que mais faz isso, porque ela é a companheira do Shiva, e a mesma característica de transmutação e mudança que ele tem, ela também tem. Então nós vamos ver desdobramentos da Mãe Divina, no sentido geral, e cada um dos aspectos ganha um nome diferente por característica. Cada por exemplo, desdobramento ganha um nome. Ganha um nome e cada nome surge um mantra. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o contexto cristão, um devoto de Santa Rita, como minha mãe era, antes de se tornar evangélica, quando eu era criança, o devoto de Santa Rita, ou a devota,
tem na Santa Rita algumas características que o devoto se identifica. Um outro devoto vai ter características melhores com Nossa Senhora da Conceição, que tem mais a ver para ele, ou Nossa Senhora de Aparecida, e daí vai por diante, por temperamento, cada um se identifica com uma das emanações, sempre lembrando que elas dimanam de um aspecto só, de uma matriz só, a Mãe Divina, Maria no caso. Então na Índia a mesma coisa, a Parvati desdobra todos esses aspectos. As outras duas, Sarasvati e Lakshmi, também pode, mas a Parvati é a que mais desdobra esses aspectos. Cada aspecto com um nome, amplia para mim, ou eu diz agora. Ó, eu peguei os principais aspectos desdobrados ali da Parvati, a esposa do Shiva. Um deles, Durga, dá para ampliar mais ou tá no máximo? Aí vai perder. Isso, ó. Um dos nomes, Durga, que eu já vou mostrar. O outro, Uma, Kali, Jagadamba, Tripura Sundari, Devi, vários nomes. Eu vou pegando ali alguns aspectos e mostrando as imagens. Pode passar, Eudes. Tá, vamos pegar aqui. Aqui está a Parvati, a esposa do Shiva. Vamos ver ela agora desdobrada em outros aspectos, Eudes. Bom, a Parvati como Durga, a guerreira. Pode ampliar. Nota que ela está toda armada, Eudes, e com o tigre bravo ali. Significa o seguinte, quando o devoto precisa de proteção contra o mal, ele evoca esse aspecto da Mãe Divina Durga, a guerreira que é proteção. Por isso ela vem toda armada. E sabe o que isso me lembra? Algumas entidades femininas da Umbanda, que também vêm na proteção armada para proteger o médium ou filho de fé. Por isso eu gosto sempre de correlacionar aspectos diferentes para dar a mesma unidade. Quase então, como se tivesse a mesma origem. Exato. Aí ela tomando o formato Durga, a guerreira protetora. Tá, pode passar. Aí novamente como Durga, pode ampliar. É a Parvati transmutada como Durga, a guerreira. Às vezes aparece um leão, mas na maioria das vezes é um tigre, porque o leão aparece por causa de um conto que tem em que a Parvati, transmutada como Durga, tem um leão, mas 99% das imagens é com um tigre, que é o animal de referência dela. Pode passar. Tá brilhando bastante o ouro Essa dela, imagem né? foi montada, ficou bem bonito. Aí tá, o mantra dela, Om Namah Durgaye. Pode ampliar a imagem. Olha aí como ela vem protegendo. Om Namah Durgaye é um mantra poderosíssimo para autodefesa em momentos de ataque espiritual que um médium sente, um curador, uma curadora, alguém que mexe com a parte espiritual, lida com o público, às vezes dá um passo em alguém, o obsessor da pessoa vem em cima. As pessoas que não trabalham com isso não têm ideia da bucha que curadores e médiuns seguram, porque às vezes chega uma pessoa com algum problema, você vai ajudar e tem 3 entidades junto com ela e ela não sabe. Aí você atende ela, vai embora, as 3 entidades vêm em cima de você. Então você tem que estar preparado para atender ela e as 3 entidades, e englobar tudo e transformar o ataque numa assistência. Mas é claro que esse é um tema já fora desse contexto que a gente está vendo, mas o mantra da Durga, Om Namah Durgaye, seria esta proteção, essa firmeza da Parvati, a esposa do Shiva, como Durga, como a guerreira protetora. Ninguém encosta se ela estiver perto. Seria essa a ideia. Você já usou esse mantra alguma vez? Sim, todos esses que eu mostro, uma das minhas especialidades são os mantras, Eudes. Então, todos esses que eu mostro, eu testei, eu trabalho com isso há décadas. Eu fui testando e observando características destes mantras, né? Na sua vida. E na minha vida como um todo, em várias circunstâncias diferentes. E eu vou fazer oportunamente um programa sobre mantras. É claro que eu já não vou citar esses que eu estou explicando aqui, mas outros, né? E os mantras podem ser verbalizados ou mentalizados dentro dos chakras. E aí num programa mais para frente sobre isso, eu vou explicando mantras. O Gayatri, que é um mantra maravilhoso. Mantras, por exemplo, do Krishna, tem um, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, de proteção também, muito legal. O Shiva tem vários mantras além do Om Namah Shivaya. Bom, mais para frente, a gente tem toda a terça aí agora, né? Temos aí um... Projeto Farol deu toda a terça de 10 às 11, 1 hora para a gente falar. Então, gente, nem sempre num programa dá para falar de tudo. A gente às vezes tem que, vai ficar até redundante, desdobrar, fazer o desdobramento do programa para outras partes. Pode passar. Bom que eles vão ter que ficar com a gente durante muito tempo. Já se inscreve no canal para não perder os próximos, hein? Isso, seguinte, aqui tá a Mãe Divina com o aspecto Devi ou Uma. Pode ampliar.
Esse aspecto aqui, Eudes, lembra a Maria, mãe de Jesus, aquela mãezona compassiva, puro amor, generosidade, a tudo compreende. Então esse é o aspecto assim, amoroso. A Durga seria o aspecto guerreiro. São características, como eu falei, desdobradas para diversas finalidades. E ela tá até com uma estética lembrando um pouco Maria, né? Nessa bastante. Foto. Pode passar. Bom, aí tá o mantra dela, Om Namah Umaye. Pode ampliar. Tá? Aqui já tá a Parvati novamente. Ela é uma, ela é Durga, ela é todas elas. Pode passar. Bom, aqui está o aspecto da Kali, da Mãe Divina, que mete medo em muita gente, que é a deusa Kali. Então, puxa a imagem aqui para mim, Eudes. Eu vou fazer algumas correlações aqui, tá? Por exemplo, o Eudes, a natureza às vezes é violenta? Sim. Por exemplo, um vulcão em erupção é violento, mas o vulcão não é do mal. Não. Tá. Um maremoto é violento? Muito. Depois de um dia de calor, uma tempestade é violenta? Sim. Mas ela é necessária. Então a natureza não tem bem ou mal. Simplesmente ela é o que ela é. Tem momento de brisa calma, tem momento de furacão. Tá? Nenhuma coisa é boa e a outra não é ruim. Tudo são eventos da natureza. Agora, eventos grandes da natureza são dotados de grande poder, como um maremoto, a erupção vulcânica, uma tempestade, um trovão relâmpago rasgando a escuridão da noite. São eventos fortes que o homem se sente pequeno diante desses grandes eventos da natureza. E eles são muito fortes. Eles são violentos, porque eles são fortes. Não são do mal, Sim. são da natureza. E eles são necessários para desanuviar a atmosfera. Num dia de calor, uma tempestade à tarde libera o calor e refresca a atmosfera. Só que nesta descida ela pode destruir, inundar, e, no entanto, ela está beneficiando a atmosfera ao mesmo tempo. Sem aquela chuva ficaria complicado, mas ela pode causar destruição. Então, a natureza ela tem maneiras de ser. O ser humano é que acha que aquilo é bom ou ruim. Não é a natureza que é boa ou ruim, a natureza ela é natural com Sim. seus eventos, né? Então, nesse sentido, os hindus imaginaram, Eudes, um aspecto da Mãe Divina que representa a força da natureza. Quer dizer, às vezes a natureza é violenta. Sim. Então, um aspecto da Mãe Divina que pegaria aquele velho conceito, se não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Então, o que acontece? Vamos supor, Eudes, que você está envolvido em ilusões de ego tão forte, de arrogância, por exemplo, que você já não respeita a luz nem o amor. Então, a Mãe Divina, vendo que você não respeita o amor, ela toma uma forma violenta. Mas não é do mal, é a violência da natureza. Do mesmo jeito que a chuva cai num dia de calor, a Mãe Divina se torna uma mãe agressiva e violenta e chega com uma espada e decepa a cabeça da tua ignorância. Entendeu a metáfora? Arranha o teu ego, porque você não respeita o amor, você precisa de algo pior do que você para te lanhar, para você pensar. Então a Kali seria o aspecto violento da Mãe Divina como a violência da natureza, não do mal. Então, por exemplo, você está dentro de você é um comediante, você faz stand-up. Então você, por exemplo, tá dentro do teu trabalho numa inércia enorme. Sentou na fama, por exemplo, e tá repetindo coisa e não está avançando. Então, um poder maior, se estivesse gerenciando sua carreira como humorista, diria o seguinte: põe um pouquinho de fogo nos pés dele para ele correr um pouco, ele está parado. Isso seria a Kali, Sim. um evento que para você vai parecer aflitivo, mas ele vai te evoluir com o tempo. Ele fez você se mexer. Ela é literalmente a mãe que bate para educar. Exatamente, você pegou direitinho, Eudes. Essa é a Kali. Agora, o leigo não entende isso e vai achar que a Kali eu não evoco porque ela é violenta. Só que você não precisa evocar, ela vem, ela é a natureza. Então, ela está em todo canto. A Kali representa o karma também. Então, observando as imagens da Kali, pode ampliar lá agora, o Eudes? Deixa eu só jogar aqui. Nota que ela tem lá em cima uma foice ensanguentada. E nota que na mão esquerda ali embaixo ela tem uma cabeça. Isso é uma metáfora. Ela não degolou ninguém. Tipo, a foice ou a espada do bom senso cortou a cabeça do orgulho do homem. Cortou a cabeça da ignorância do homem. Agora, um leigo não sabe disso, vai ficar apavorado olhando essa imagem. Até porque ela cortou a cabeça do ego, mas a cabeça física do corpo que está no chão ainda está na pessoa. E outra, ali o colar de caveiras que ela está usando são todos os defeitos que ela cortou de você.
Quer dizer, ela matou... Cabeças, né? As cabeças são as mortes dos nossos defeitos. Então, é um arquétipo maravilhoso, mas o leigo morre de medo, porque ela é a esposa do Shiva, ela é transformação, transmutação. E nem toda transmutação é suave. Sim. Né? E aí, outra coisa, o Shiva está embaixo por causa de um mito, o Eudes, que diz o seguinte: a Kali estava irritada e ela tem tanto poder que a irradiação dela poderia destruir vários planetas. É um mito. E aí o Shiva, tentando acalmar ela, não conseguia, ele ficou embaixo dela, dizendo o seguinte: onde você for, eu for, e o que você vai pisar sou eu. Quando você voltar calma, aí a gente conversa, mas por enquanto, você não vai pisar nos planetas, pise em mim. E eu tô tranquilo, eu sou o senhor do tempo, do espaço, vai pisando, na hora que você acalmar a gente conversa. Tenho todo o tempo do mundo. Exatamente, é uma metáfora falando do poder dela, que ao mesmo tempo é controlado pelo Shiva, que é o ponto de equilíbrio nesta natureza violenta. São metáforas, é claro, né? E pode diminuir agora, o mantra dela, um deles, porque ela tem vários, Om Krim Kalikaye Namaha. Kalikaye é Kali, que também é Kalika. E Krim é o Bija Mantra, tá? Assim como eu expliquei, o Brahma tem o Bija Mantra Om, Vishnu é Hari, Shiva é Hara. O Bija Mantra dela é Krim. Pode passar. Tá, olha essa imagem, eu desamplia. Como é que um leigo vai saber interpretar essa imagem? A língua da Kali vermelha é o sangue que ela vai derramar do teu ego. É uma metáfora, né? E ela aparece com esse aspecto horroroso, tipo, eu não respeito o amor nem a beleza. Eu vou me tornar um monstro na frente dele, maior do que o ego dele, para destruir o ego dele. É uma metáfora, é claro. Não dá para pegar isso ao pé da letra. Pode passar. Agora, olha a Kali que linda, né? O terceiro olho do Shiva, o tridente, que ela é a Parvati, transformada em Kali. É esta transformadora, esta deusa maravilhosa que não permite que a gente caia na inércia, que quebra o nosso ego no meio, corta a cabeça da nossa ignorância. É maravilhosa, cara. Só que o leigo tem medo, porque não entendeu a metáfora por detrás desse aspecto. Ou não quer abrir mão do ego. Exato. Pode passar. Ó, essa aí tá maravilhosa. Lembra, Eudes, que as três listas em cima é Tamas, Rajas e Sattva, as energias, e o olho do Shiva, ela é a parceira dele, ela tem a mesma coisa na testa. Aí, já o aspecto mãezona, a Kali mãezona. Tipo assim, não precisa virar destruidora, você tá indo bem. Entendeu? Você tá indo pelo amor, não precisa ir pela dor. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Pode ir. Olha que linda. Também tem... A Kali muitas vezes é representada como uma deusa linda, cara. E azul, lembra? As divindades azuladas, porque vieram do céu. É uma metáfora, né? Pode passar. Olha aí, a Kali novamente, pode ampliar com uma foice para cortar a cabeça do ego e o tridente, que é o controle das energias, Tamas, Rajas e Sattva. Pode ir. Ó, essa daqui é espetacular, Eudes, porque a tradução literal de Kali é a negra. Tá? Para isso, você está vendo ali como o útero dela é iluminado. Agora dá a imagem aqui para mim. É o seguinte, pessoal. Kali, a negra. Ô Eudes, eu vou te fazer uma pergunta. A gente olhando para a abóbada sideral, a gente vê o tecido sideral, a tapeçaria sideral coalhada de pontinhos brilhantes, que são as estrelas. Se você pudesse retirar todas as estrelas, o que ficaria? Só o tecido negro sideral, certo. Quer dizer, um negrume sideral primordial, sem as estrelas. Então se diz que esse negrume é a pele da Kali, que é a negra. E aí, os chakras, os centros energéticos, é quando ela diz, faça-se a luz ou on, e aí começa a salpicar de luz e estrelas, que é a vida no universo, ela sendo a geradora. Por isso, mostra a imagem de novo. O universo geradora dentro do útero dela é a vida, que vai sair dela. E aqui, neste caso, não se fala o poder gerador da vida como ele, sim como ela. E a Kali representa isso. Que ideia genial, né? O útero da Kali é a vida que vai gerar, a partir do negrume sideral, a luz, né? De dentro do útero, porque dentro do útero é escuro. Quando abre, é a vida expressando o surgimento das estrelas, a criação. A Kali também... Isso aí é um arraso, né? Essa metáfora. Pode ir. Fazer um adendo aqui rápido, 60 pessoas simultaneamente na nossa live. Pedir pro pessoal dar like aí, estão assistindo, não estão dando like.
dá um like, contribui com o nosso trabalho. Conteúdo bom desse aí não merece um dedinho no joinha. Poxa, né não? De graça um conteúdo bom desse? Tá, novamente, amplia. Olha a Kali. Você tá vendo ali, ô Eudes, que tem uma cabeça embaixo e uma outra lá, com tudo que ela vai cortando. Quer dizer, e na cintura e no pescoço, são todos defeitos que ela cortou de você ao longo da evolução para forçar você a crescer e evoluir. E ela vai decepando o que impede sua evolução. Que maravilha isso aí, cara. É a morte do ego, né? Mas, por exemplo, nesse momento ela não tá com a mão no ar. Sim. No elemento ar. Mas veja só. Ela aparece no seguinte sentido. Lá em cima está o fogo. O fogo é transformador, tá? Na ponta de lá está o tridente, que são o controle das 3 energias, né? A ponta de cá está segurando um pratinho com aquela cabeça que ela cortou e o sangue está descendo, que é o karma, rolando. E na mão de cá, a espada do discernimento que corta a cabeça da ignorância. Quer dizer, são outros aspectos aqui. Sim. Pode ir. Aí, aqui, novamente, ela como Parvati, a esposa do Shiva. Agora, puxa aqui para mim de novo, faz favor. Pessoal, por favor, historicamente, não confunda o que eu vou falar agora. E antes eu vou dar um exemplo paralelo. Ô Eudes, quando você fala na suástica, qual é a ideia associada que você lembra? Suástica? Nazista. Nazista, tá. A suástica é um símbolo usado tanto na Índia quanto no Tibete há milhares de anos, significando abertura e boa sorte. No século XX, a partir da década de 20 e principalmente da década de 30 em diante, o nazismo adotou a suástica invertida como símbolo de destruição e poder deles. Então, as novas gerações associam a suástica ao nazismo, enquanto que as gerações anteriores, lá na Índia, associavam a boa sorte. Então, não estranhe de ver muitas vezes uma suástica na palma da mão do Shiva, ou do Ganesha ou da Mãe Divina, que significa abertura de caminho. Essa imagem existe há milhares de anos. Não confundir com uma seita destruidora, que é o nazismo, no século XX em diante, que pegou aquele símbolo e inverteu o valor. Então, um exemplo. Porque eu vi gente olhando a suástica na palma da mão de uma divindade hindu e dizendo que era nazista. Veja, a pessoa não estudou historicamente para ver esse tipo de equívoco, tá? A mesma coisa aqui. A Índia, ela foi colônia britânica na época do auge da colonização britânica, em que o Império Britânico se expandia por diversos países. Sempre se dizia por metáfora, Eudes, que no Império Britânico o sol nunca se punha, porque quando era noite na Inglaterra, era amanhecer em alguma colônia da Inglaterra, em algum lugar. Sempre tem sol em alguma área do Império Britânico, pelo menos na época do auge colonial. Garganta um pouquinho desgastada, hoje está muito seco aqui em São Paulo, e eu fazendo muita palestra. Domingo passado eu estava fazendo uma palestra no Memorial da América Latina. Ontem tive uma live, estou direto, uns 10 dias sem folga, todo dia falando. A garganta uma hora apita, né? Mas essa época eu trabalho muito, é muita correria. Então, o que eu quero dizer? Por volta do século XVII, se eu não me engano, pode ser século XVI, eu não tenho exatamente a data, surgiu uma seita na Índia chamada os Tugis. E esses Tugis eram adoradores da Kali. Mas o que eles fizeram? Distorceram o conceito e passaram a matar em nome da deusa, sem entender que aquilo era uma super metáfora. Então eles passaram a adorar algumas estátuas da Kali e passaram a fazer sacrifícios de sangue em homenagem à deusa. Não entenderam nada, fanáticos que distorceram. Deixa eu me dar um exemplo, não igual, mas para mostrar o que a religião faz quando distorcida. A Inquisição aqui no Ocidente. Os inquisidores não tinham nada a ver com os ensinamentos de Cristo, cara. E matavam os outros em nome do cristianismo. É claro que o cristão de hoje não tem culpa disso. Eu estou falando de algo que é história, não é opinião, é fato. A distorção da religião para assassinato dos semelhantes, ou melhor, dos diferentes que pensam diferentes daquilo. Na Índia surgiu a seita dos Tugis, que distorceu os ensinamentos e passou a matar em nome da deusa Kali, sem entender qual era o significado da morte, que era do ego, não do corpo.
Quando a Índia se tornou colônia britânica, os ingleses queriam acabar com esse culto e acabaram com ele no século XIX. Exterminaram a maioria dos adoradores, aí a seita sumiu e só ficaram alguns devotos aí já sem essa noção de sacrifício. Por que eu estou falando isso? Esses fanáticos tugues, eles não podiam derramar sangue em nome da deusa. Então eles criavam pequenos laços chamados rumis, e matava a pessoa por estrangulamento com esses lenços em forma de laço. Pegava e prendia a pessoa e matava por sufocação, estrangulamento. Era a arte deles, a arte de matar por esse lenço em forma de laço, chamado... Era Rumi o nome, eu não me lembro exatamente, eu não tenho certeza, porque Rumi também é o nome de um grande poeta sufi do século XIII, que é o Jalaluddin Rumi, que eu sou fã. Né? Não, lembrei, era Rumal. O nome não era Rumi, não. Rumal era o nome do laço que esses tugues matavam as pessoas até que foram exterminados. Então, por que eu estou colocando isso? Para quando vocês, de repente, baterem de frente com esse mito, não confundir a Kali com a seita dos tugues. Não confundir o ensinamento de Jesus com o fanático da Inquisição. Não confundir a suástica lá de trás com a suástica nazista, por essas interpolações culturais ao longo do tempo. Por isso que é bom visão de conjunto para a gente comparar. E o Eudes, eu não me formei em história, mas eu gosto muito de história e tenho uma memória excelente. Então, eu estudo história por gosto. Pra você ter uma ideia. Como tenho uma memória boa, eu posso correlacionar as coisas. Muito de história. A história, assim, eu acho legal. E a história foi manipulada em vários aspectos, ou distorcida. Então, por isso que eu estou clareando, porque às vezes alguém leu a última parte, mas não entendeu o antes, e essa última parte estava distorcida. Só então, por isso, às vezes alguém escuta falar da Kali, mas não é aquela da seita dos tugues, literalmente uma seita de fanático que usava o nome da deusa para assassinatos ritualísticos. Interpretaram completamente errado. Completamente errado, tá? Bom, vamos lá, a gente já está com quase 1 hora de programa, hein, Eudes? Vamos lá. E hoje eu nem falei tanto, hein, pessoal? Nem atrapalhei tanto o Wagner. Vamos lá para a gente concluir. Pode passar. Calma aí, deixa eu só colocar aqui na imagem. Olha que linda essa imagem dela. Pode passar? Pode ampliar. Não, amplia primeiro. Ela com a foice. Pode avançar. Uma flecha, né? Porque às vezes o pessoal também, quando vai fazer essas imagens, eles não são tão... É que depende do artista. Fiel, né? Tem uns que colocam mais coisas, outros menos. Depende da inspiração e visão do artista. Pode ir. E existem também no Tibete, como essas imagens estão mexendo, as Daknis, que são aspectos da Mãe Divina, mas no contexto do budismo tibetano, mas que são paralelos, né? Como vocês estão vendo ali. Olha aí que fantástico. A Kali em cima do Shiva. O Shiva representado ali como um ser humano. Pode ir. Do conto que você falou, isso, né? Que ele se coloca para ela andar. Olha aí, novamente. Ela é vista com várias formas. Pode passar. Tá. Agora, o Eudes, pode fechar ali. Essa era a última imagem. Ah, não. Pode fechar, faz favor. Pronto. Aí você vai abrir o outro arquivo que está aí. Não, fecha esse. Deixa eu só... Botão direito, terminar. Certo. Abre qual? Fecha esse aí primeiro para a gente não abrir. Lá em cima no X. Isso. O outro... Não, fecha esse. Isso. É o outro arquivo que você tinha jogado aí, que eu te pedi antes. Você tinha jogado 2. Tá, a Mãe Divina, Matriz do Sóis. A gente tinha aberto o hinduísmo, né? Agora é a Mãe Divina. Agora é a Mãe Divina, Matriz do Sóis. Isso. Tá, pode ampliar. Aponta aqui para mim. Pessoal, é o seguinte. Eu resolvi compartilhar com vocês um dos textos que eu escrevi sobre a Mãe Divina. Eu tenho vários, eu escrevo sobre tudo, né? E eu vou fazer um livro chamado Na Luz da Mãe Divina em breve. Assim como eu fiz Na Luz de Krishna, vou fazer Na Luz de Buda, Na Luz de Jesus, Na Luz da Mãe Divina, sempre numa visão universalista, né? Então, esse é um dos textos que um dia entrará nesse livro. Se eu tiver saúde, se Deus me deixar por aqui mais tempo, eu vou fazendo. Então, se não, vai ter. É um poema que eu fiz, yogi. Eu tenho uma ligação muito grande com essa parte da Kali.
por causa de vidas passadas, e todos nós já tivemos muitas vidas, já fomos muitas coisas, não adianta alguém chegar e falar, ou você foi fulano ou fulana, não importa, importa é o agora, porque nós já fomos muita coisa, então não é importante isso. Mas existem algumas ligações espirituais anteriores. A minha ligação com os aspectos da Mãe Divina é muito forte, principalmente com a Kali, mas isso é coisa minha, pessoal, aqui eu estou mostrando de forma mais geral. Ela é a que você mais se identifica? Não, o que mais me identifica é o que eu sinto na hora. O amor é vasto, cara. Meu coração cabe um monte. Pode ser a Maria, pode ser a Parvati, pode ser a Lakshmi, pode ser Buda, Jesus ou o Pai Joaquim ou Iemanjá. Cara, que liberdade. Eu tô tranquilo com isso, né? E cada um que segue o que achar que deve. E se não quiser seguir nada também, não segue. O importante é o que a pessoa pensa, sente e faz. Não é o que ela acredita, né? Então aqui é um poema que eu quero compartilhar com vocês e no final dele tem um que eu escrevi dentro do Uber vindo para cá. Então eu vou compartilhar os dois. Esse aqui está inédito. Esse aqui eu posso depois, ou semana que vem, trazer o link dele para as pessoas terem esse texto. Claro. Ou eu posso te mandar ele mais tarde. Você coloca na descrição do programa. Pode ser. Então, pessoal, é o seguinte, olha, mais tarde, lá para de tarde, eu vou mandar o link desse texto para o Eudes e ele vai botar na descrição do programa ali. Aí você clica na descrição, vai estar o link, clica, já vai cair direto nesse texto. Esse aqui que eu vou ler depois, ele é novo, não está nem escrito, nem digitado ainda. Então, vamos compartilhar. Eudes, acho que você vai gostar muito desse texto. Vamos lá. Pode ir. Sempre ampliado. Tá, pode ampliar. Um pouquinho menos. Chama-se Mãe Divina, a matriz dos sóis. Mãe, no grande vazio te encontrei. Ali, no meio da escuridão primordial, o teu verbo divino fez a luz acontecer. O teu mantra explodiu em vida e florescência. Pode ampliar. Tu engendrastes a vida e toda manifestação. Tu, ó Criadora do tempo, e no final dos eões tudo voltará a ti. O escuro primordial e a luz são dois lados de ti mesma. Tudo veio do teu ventre e tudo voltará a ele. Em teu escuro primordial está a matriz dos sóis. Tua lâmina do discernimento só corta o ego. Enquanto os tolos temem tua ação, os sábios a agradecem. Os tolos só veem o vazio escuro e frio e tremem. Contudo, os sábios veem a matriz dos sóis e entram em samadhi, que é a expansão da consciência. Mãe, com os olhos da carne eu vi um cadáver, mas com o olho espiritual eu vi o espírito se desprendendo. Embaixo, as pessoas choravam. Em cima, surgiu um túnel de luz. Então, o espírito entrou nele e voltou para o seu ventre. Houve um enterro. Dias depois, um discurso e um ritual religioso. No entanto, o espírito não estava presente nestes eventos. Ele estava em teu ventre, para além da cegueira sensorial. Ele estava na matriz dos sóis. Na Terra... Não, aí. Não, avança um. Aí. Mais um. Aí. Na Terra ficou o casulo da lagarta, ou seja, o cadáver. Em teu ventre, a borboleta, o espírito, abriu as asas. Embaixo, as pessoas falavam de morte e tremiam. Em teu ventre, o espírito alçava voo para outras realidades. Mãe, abençoe os que tremem e deles confiança. Abençoe os que voam para que eles desdobrem as camadas interdimensionais e descubram novas luzes em teu infinito. Abençoe os sábios que sempre a ti agradecem por tudo. E abençoe esses escritos para que eles levem, além da limitação das palavras, o teu amor a outros corações sensíveis às luzes espirituais. Paz e Luz, Wagner Borges, mestre de nada e discípulo de coisa alguma. Passa aqui para mim, eu sempre assino meus textos assim, mestre de nada e discípulo de coisa alguma, que é a mais pura verdade. Né? É muito bom. Porque a gente está no livre, você não é mestre de nada, não é discípulo de coisa alguma e vai levando da forma que der. E para a gente terminar, hoje de manhã acordei bem cedo e eu senti alguma coisa assim na atmosfera do meu apartamento.
sentei no sofá do quarto e comecei a fazer um trabalho de expansão de luz. Quando eu percebi uma presença espiritual, um espírito desencarnado, obsessor, assediador, um intelectual voltado para o mal, com grande concentração mental. E quando você pensa num mago trevoso, Eudes, você vai imaginar um cara igual o Voldemort do Harry Potter, não é isso. Um sujeito vestido de calça jeans, camisa polo azul, óculos de intelectual assim, bem magrinho assim, daquele, parecendo um nerd, que você olha e não dá nada, mas a concentração do mal na mente dele, na tua direção, estava ali. Normalmente, entidades assim vêm por dois motivos. Ou estava junto de alguém que eu ajudei de alguma forma, ou simplesmente vem atacar em função do contexto que eu estou passando. E eu acho que ele veio atacar para tentar criar problema para eu não conseguir fazer o programa legal. Quer dizer, um obstáculo. E aí o que eu fiz? Irradiei uma energia clarinha, enchi ele de luz, cara. E fiquei, mas eu virei um sol, cara. E aí eu pensei na Mãe Divina, na Kali. Me lembrou. E aí eu vi ele sumir assim, quer dizer, passou, foi amparado. Isso hoje de manhã, uma desobsessão, pra você ter uma ideia. Vinha dentro do táxi, cara. Entrei no táxi, tinha uma entidade com o taxista. Atrás, irritante. Atrás do banco, eu não sei se ele pegou de um passageiro ou se é dele, o cara agitado. Aí eu fechei os olhos e comecei a vibrar uma energia, uma desobsessão dentro do carro, que aí não tinha a ver comigo, era com ele. E aí eu consegui expelir a entidade para fora do carro. O motorista mudou na hora, começou a assoviar, ficou cantarolando, mudou o humor. Aí eu escrevi isso aqui dentro do carro, cara. E eu quero ler para vocês, é inédito, tá? Não tá passado a limpo. Vamos lá. Se você respeita o alto, a luz sempre o acompanhará. E por onde quer que você vá, será um pequeno avatar da espiritualidade. Esta é a tarefa dos curadores, médiuns e demais participantes da seara espiritual. Ser veículo de energias celestes entre os homens da Terra. Estes são os meninos e meninas da Mãe Divina. Logo, se você palmilha a senda espiritual com amor e dedicação, sempre haverá uma linda estrela prânica pairando sobre sua cabeça. Ela o inspirará em sua jornada sob a égide da Mãe Divina. E isto dignificará a sua vida. Por onde você for, nunca se esqueça. A senda espiritual é da Mãe Divina. E ela permite que você caminhe com esta honra em seus passos vitais. Preste atenção nessa estrela prânica sobre sua cabeça e seja feliz com este presente. E por onde você for, seja luz. Escrevi dentro do carro. Pra você ver, eu já fiz desobsessão com duas entidades. Uma em casa, uma no táxi vindo para cá. Agora um programa desse sobre a Mãe Divina. Sabe, uma coisa dessa assim, passar em aberto. Hoje você acordou para iluminar. E iluminar nem sempre significa estar no paraíso. Às vezes é iluminar quem está ruim, né? E eu tenho certeza que eu não tenho essa luz. Eu sou veículo dela. A luz é maior do que eu. Maior do que você, maior do que quem tá assistindo. E o trabalho nunca é nosso. O trabalho é de Deus e ele deixa a gente participar, cara. Então é legal. Ou da deusa, que eu poderia falar assim também. E é legal a gente não ter babaquice na cabeça, principalmente no que tange a parte espiritual. E essa alegria que vocês me vêm falando desses temas, tudo isso é o amor que eu tenho pela parte espiritual. E é assim que eu sou. Se vocês me encontrarem em qualquer ambiente, na feira de domingo de bermuda, camiseta e chinelo, eu sou o mesmo cara, eu disse, o mesmo daqui, sempre com bom humor, tentando passar o melhor possível e convivendo normal com todas as diferenças. Agora, a parte espiritual é a coisa mais bacana de tudo. Sem isso eu estaria murchinho, cara. Acredito que você sem humorismo estaria murcho, eu. Não seria eu, então, não. A gente veio aqui cada um com algum tipo de talento para tentar fazer alguma coisa melhor. O que eu sei fazer é esse compartilhamento espiritual e não quero doutrinar ninguém, nem dizer o que alguém deve fazer da própria vida. Eu só quero chegar aqui e compartilhar essas coisas legais com vocês e se estiver fazendo bem para vocês, que legal. E aí, semana que vem, eu vou juntar as perguntas. Esse é o 5º programa, eu vou juntar as perguntas desde o primeiro. Pergunta, gente, como eu já falei antes, do tema que nós estamos abordando. Porque se eu for responder outro, a gente vai sair do tema e não vai aproveitar essa chance. Então, eu vou recolher as perguntas dos 4 programas anteriores, as de hoje, e na semana que vem eu venho anotado com elas,
vou respondendo aqui e abro para vocês fazerem pergunta no chat ao vivo e no programa da outra terça a mesma coisa. Aí depois, mais para frente, eu troco o tema, ainda vou escolher o que a gente vai fazer. Só fazer um comentário aqui rápido sobre esse negócio que você falou de emanar luz e ajudar as outras pessoas. Teve uma moça que mandou aqui no chat, né, que ela teve uma crise de pânico e ela queria saber um mantra que pudesse ajudar ela quando ela estivesse nesse momento. Aí o pessoal no próprio chat já foi respondendo ela e ajudando. Ou seja, o pessoal já tá pegando as aulas e legal, às vezes nem chega legal. em você. O pessoal já se resolve que bacana. aqui mesmo, olha, gente, sabe? se vocês puderem ajudar uns aos outros aí no chat ou nos comentários, que às vezes aparece alguém perguntando algo que vocês também sabem. Então responde para a pessoa, indica algo, passa o link de um texto que vocês gostam, um site, um blog. Tem tanta coisa boa espalhada, só filtra, né, para passar dicas e links de coisas boas. E síndrome do pânico tem muitas causas. Não dá para a gente falar nada assim, porque tem que ser individualmente um a um, né? Mas um mantra pode ajudar. O da Durga, Om Namah Durgaye, é o que eu recomendaria, de alta proteção, até por dentro da pessoa, mas depende do contexto que está causando a síndrome do pânico. E uma coisa também que algumas pessoas perguntaram: pessoal, eu não dou consulta individual, eu não tenho tempo, eu mexo com 500 pessoas por semana, eu estou há 10 dias trabalhando direto, falando todo dia, já deve ser umas 1000 pessoas nesses 10 dias, mais ou menos. Mas a rádio, agora aqui o Projeto Farol, os congressos que eu vou, os livros e editoras que eu trabalho, não dá tempo de individualmente atender ou orientar alguém. Aí, às vezes, a pessoa manda lá no meu Instagram e aí o Diego responde que eu não tenho como atender, a pessoa ficou uma fera, cara. Mas o meu trabalho é de outra forma, tem um monte de gente que pode atender individualmente. A minha escolha é trabalhar no coletivo com informação, que é onde eu posso render melhor e assim eu posso ajudar expandindo informação. Individualmente eu não tenho como, pela dinâmica do meu trabalho. Eu trabalho com muita gente e olha, não é fácil energeticamente manter tudo que eu faço. Palestras com muitas pessoas, horas ali levantando o astral com um tema legal, e isso há décadas, cara. E eu estou muito contente fazendo isso. Eu fiz 61 anos, eu estou mexendo com isso desde os 15. Comecei a dar palestra aos 19 no Rio de Janeiro. Estou com 61, cara. E nunca você vai me ver sem tesão para dar uma palestra, um curso, fazer um programa. Eu posso estar até com um problema particular. Entrou a hora da parte espiritual, muda tudo, não tem história. Essa é a maior alegria que tem, com ela eu vou superar. Deixa eu contar uma história rápido. A gente hoje passou do tempo, mas tudo bem. Lembra uma música do Frejá, que era do Barão Vermelho, na década de 90? Talvez você não lembre, mas foi um sucesso que dizia assim, que você fique triste por um dia, mas não pelo ano inteiro. O Frejá tirou esse trecho do poeta Victor Hugo, francês, lá na virada do século XVIII para o XIX, que ele falava que você fique triste por um dia, mas não pelo ano inteiro. O Victor Hugo foi um poeta francês, talvez o maior de todos. Eu tinha falado isso numa palestra, que você fique triste por um dia, mas não pelo ano inteiro, né? Quando foi de madrugada, numa saída do corpo, apareceu um mentor espiritual que trabalha comigo e falou assim, eu vi você falando que você não fique triste por um dia, mas não pelo ano inteiro, do Victor Hugo. Ele falou assim, se você, no teu trabalho espiritual, ficar triste por um dia, você vai sofrer o maior ataque espiritual da tua vida. Porque o dia que você ficar triste, o teu campo energético vai ficar murcho, cair, e tudo que é coisa pesada vai ir na tua direção contra o trabalho espiritual. Você não tem o direito de ficar triste, nem lamentando por causa do trabalho que você faz, que ele é a grande alegria da tua vida. Então ele falou assim, eu não dou um dia para você ficar triste, eu dou 2 horas para você ficar triste. Depois você vai trabalhar que a tristeza desaparece. Imagina, cara! Então, por isso que eu falo que a parte espiritual, cara, é a grande riqueza da vida. Para mim, se isso aí tá firme, o resto eu suporto. Eu não consigo entender médium triste, curador triste, espiritualista triste. Eu não consigo entender, porque eu já tenho a grande alegria para mim que a parte espiritual, o resto eu vou levando. E nada é maior do que isso. Então, isso aí estando firme, enquanto eu tiver que sair firme, eu fico encarnado por aqui. Uma hora que eu achar que não dá, eu caio fora, ou o universo me leva. Mas enquanto estiver por aqui, essa riqueza ela vai continuar passando com alegria, cara. Que bom, tá? que bom. E que legal que você está aqui comigo aqui no projeto, viu? O pessoal está elogiando muito a tabelinha que a gente está fazendo aqui. Aqui é o novo Leandro Hassum e Márcio Smelling, né? A gente... Olha, dizem aí nos bastidores
de que o Daniel e o Humberto, que eram a dupla dinâmica, estão morrendo de ciúme de mim e do Eudes aqui, porque agora a gente está batendo aí neles, né? A gente está com mais repercussão. Aqui tá melhor que Vinícius Júnior e Neymar aqui, esse entrosamento. No caso, Vinícius Júnior, ontem na partida, Rodrigo e o Casimiro, naquele passo. Né? Bom, Eudes, brigadão aí por mais um programa. Gente, terça que vem aqui, vou responder as perguntas de vocês. Espero que a gente esteja contribuindo com coisas legais para vocês, tá bom? Um abração.